11 horas e 33 minutos, a gente volta agora com o TV Mar News e a gente volta com um caso que ganhou grande repercussão aqui no nosso estado, viu gente? Olha, a Associação AME vem acompanhando um grupo de 21 mulheres que relatam serem vítimas de erros médicos e falta de assistência por parte de um cirurgião plástico que atua aqui em Maceió. Os pacientes alegam negligência por parte do médico. Em um dos casos, gente, uma delas teria sofrido uma necrose na mama esquerda. E a gente conversa nesse momento com Júlia Nunes, ela que é advogada e presidente também da AME, conversa aqui com a gente sobre esses casos. Bom dia para você, Júlia, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Eu queria primeiro entender, né, para que a gente possa situar quem nos assiste, o que está acontecendo, quais denúncias são essas? Bom dia a todo mundo que está em casa. Realmente, há 3 anos atrás, a gente recebeu a primeira denúncia de um erro médico. Não foi nem pela associação, foi no meu escritório particular. E a gente formalizou um processo civil, acreditando que era somente uma mulher que estaria com problemas decorrentes da cirurgia plástica. E agora, nessa semana, houve uma matéria gigantesca no domingo que trouxe diversas vítimas de erros médicos que procuraram a beleza e acabaram sendo mutiladas. Foi nesse contexto que uma blogueira chamada Letícia postou em suas redes sociais o que tinha acontecido com ela. Ela se queixa da prática de procedimentos que foram realizados, que segundo ela, de forma incorreta, que não teve nenhum tipo de assistência no pós-operatório. O relato dela trouxe uma indignação muito grande para as muitas mulheres que estavam ouvindo e que se identificaram com a história. No direito, a gente chama que houve a mesma prática do modo operandi. A prática era a mesma, a ação era a mesma. E elas se identificaram e descobriram que estavam sendo vítimas. Elas consideram vítimas do mesmo médico. Fizeram um grupo do WhatsApp, eu fui acionada porque sou advogada de uma delas. Eles encaminharam o procedimento através de outros advogados para a associação, a qual, que por coincidência, eu também sou presidente, mas a Associação AME, ela só trabalha com violência. Então, inicialmente, a gente achava que era um procedimento civil, mas a denúncia dessas meninas era de mutilação. Muitas foram as vítimas que relataram que depois do procedimento médico, ele quis refazer o procedimento para poder consertar. E esse procedimento novo, o segundo e o terceiro, foram feitos sem anestesia, foram feitos em consultório particular, que elas sentiram bastante dor, que algumas coisas outros médicos aconselhavam que não era o correto, como, por exemplo, suturar em cima de uma inflamação, de uma necrose. E isso fez com que abrisse também. Então, hoje, para lhe atualizar, a gente acabou de sair do escritório, nós estamos com mais de 45 mulheres relatando esse mesmo problema. Todas elas com o mesmo médico. A gente está formalizando. Procuramos as autoridades, a Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito policial para cada mulher que formalizar a sua denúncia. Estivemos em reunião hoje com a OAB, existe uma comissão específica lá, o presidente esteve conosco, que é de Direito de Saúde, para tratar e ver, porque muitos processos estão parados por falta de perícia médica. A gente sabe que nosso estado é um estado muito pequeno, então é difícil encontrar um perito médico que não tenha vínculo com esse médico que é renomado e conhecido aqui em Alagoas. Então, a gente está, inclusive, trazendo um perito de São Paulo para que ele analise e que a gente possa ter provas, não só do que elas estão alegando, porque elas relatam, tem fotos sobre o ocorrido, elas contam tanto o sofrimento durante o procedimento como pós, elas contam que assinaram documentos e a autorização de cirurgias que elas não tinham requerido na sala de cirurgia lá. Muitas que utilizam óculos nem puderam ter a oportunidade de ler o termo ou até mesmo na agilidade. Então, são muitas denúncias de diversos procedimentos realizados, segundo elas, de forma ilegal, que trouxeram danos físicos severos e emocionais.
Pois é, a gente vem acompanhando através da mídia, né? As imagens são muito fortes e a gente, por essa razão, a gente optou também de não mostrar aqui para vocês. A gente já viu algumas imagens através da imprensa, mas as imagens precisaram ser tão borradas que a gente não consegue nem entender direito, exatamente porque são imagens bastante chocantes, né? Configura, então, violência, é isso mesmo, Júlia? Pelo relato que as meninas, que supostas vítimas denunciam, a gente entende como que houve violência e requer que a autoridade policial investigue para que haja a penalidade. O intuito dessas mulheres, de uma forma geral, é que novas vítimas não venham a aparecer, é que cessem esses procedimentos para que não venham a aparecer mais mulheres. As imagens não foram mostradas, mas eu posso contar que são inúmeras mulheres sem a auréola da mama, mulheres que a gente consegue colocar um punho dentro da barriga delas, da abertura que estava da cirurgia. Mulheres que foram para fazer procedimentos estéticos para poder ficar mais magra, por exemplo, e saíram com cicatriz de cirurgia plástica que chega a pegar na bunda, ao invés de ser só na parte da frente. Nós temos caso de uma mulher que foi colocar silicone e a abertura do silicone não foi feita por uma abertura só, foi aberta a parte de baixo do peito, foi aberta toda a auréola do peito também. Então, assim, são inúmeros relatos. Mama com uma auréola em cima e outra embaixo, gigantescas. Próteses se deslocando, inúmeras. E principalmente a parte de costura. A gente até colocou algumas fotos nas redes sociais que logo de imediato, quando você saiu da cirurgia, você estava notório que a cirurgia, ao invés de ser um T, ela estava ao redor. Que a auréola da mama, uma era muito menor do que a outra. Muitas pareciam um furuchico. Um fuxicozinho, como se tivesse costurado. Então, são esses todos os relatos e muito mais de mulheres que estão com danos. Muitas delas perderam boa parte do corpo, tem aprofundamento mesmo depois da cicatrização. Muitas delas tiveram que fazer a auréola com tatuagem. Outras que não tinham condições porque junta dinheiro a vida inteira para realizar um sonho que é ficar bela. Né? E não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. Elas, ao invés de melhorarem, hoje se sentem piores. A gente recebeu ontem uma menina jovem que tem o intuito de retirar a prótese mamária, simplesmente porque ela está com um peito muito diferente do outro que não tinha antes da prótese. Então, hoje ela se sente mais desconfortável com o seu próprio corpo depois de um procedimento cirúrgico do que antes, sem ter a mama do tamanho que ela gostaria. Pois é, a AME segue com portas abertas e segue acompanhando outras denúncias que possam chegar? Vocês estão com o canal aberto para outras possíveis vítimas desse médico? Nós estamos de plantão 24 horas, desde a segunda-feira. A equipe está mudando para poder receber essas mulheres. O procedimento inicial é orientá-las. Cada vítima tem que formalizar o boletim de ocorrência para que corra o procedimento de forma criminal, certo? E a gente ajuda nesse percurso. E para aquelas que têm o intuito de obter uma indenização, tem que procurar um advogado de sua confiança. Se não tiver condições de contratar um advogado, tem que procurar a Defensoria Pública para que a gente possa juntos atuar e conseguir obter o mínimo de justiça. Calar-se não é um meio, né? Não é uma opção. Muitas delas estão tão abaladas emocionalmente que têm medo da exposição. Elas não querem. Tem mulheres que relatam que terminaram os relacionamentos porque elas não se sentiam confortáveis nuas na frente do esposo, do companheiro. Então, essas mulheres que não querem a exposição, essa exposição não é necessária. Vocês estão vendo na mídia foto de 5, 6, no máximo 10 mulheres. Nós temos 45 mulheres até agora denunciando. Então, não precisa você se expor. O processo, inclusive, ele é sigiloso. Então, todas as suas fotos estarão em segredo de justiça e não poderão ser postadas a não ser por você ou com sua autorização. Silenciar não é a opção, é necessário que nós estejamos juntos nessa caminhada, até para que outras vítimas não venham a aparecer.
A gente tem informação também, Júlia, de que existe inclusive uma dessas mulheres que está sendo processada pelo médico. Isso pode acontecer? E como que está essa situação? Verdade. O que é que aconteceu? Ela é a Letícia, que eu falei inicialmente, que ela é blogueira. Ela acabou que foi na clínica dele e ele não quis atender, então ela tirou a roupa do lado de fora. Ela estava de biquíni, mas ela tirou a calça, tirou a blusa e ficou mostrando o corpo. Ela expôs nas redes sociais tudo que estava acontecendo com ela. Gente, contar a sua história não é crime. Você pode contar a sua história. O que você não pode fazer é tirar a roupa, porque quando você está no local público, você pode responder criminalmente por isso. É xingar. Então, você não pode utilizar termos que sejam inapropriados. Por exemplo, eu estou contando a história de mulheres e não estou praticando crime, porque eu estou relatando como elas me relataram. Eu não estou maculando a imagem do médico, eu estou repassando a informação. Então, você pode contar a sua história. Você não pode, de forma nenhuma, xingar, você não pode contar o que não existiu. No caso dela, ela tirou a roupa, então ela foi acionada a polícia, ele ingressou com ação para retirar das redes sociais tudo que ela tinha postado. Então, está uma luta, ela vai, com certeza, no futuro, obviamente que certeza a gente não tem, porque cabeça de juiz a gente vai definir. Mas a gente acredita que o juiz vai modificar essa decisão para que ela possa só contar a sua história, que é legal. O que não pode é xingar, o que não pode é fazer escândalo. Infelizmente, a gente está num Brasil que tem uma legislação que também garante o direito à imagem do profissional da saúde. Muito bem, então a gente, é claro, né, faz um chamamento para que mais possíveis outras vítimas também desse médico que possa procurar a associação, né, a AME, que está com certeza de portas abertas para receber também outros casos, não é isso? Perfeito. Independente do que vocês precisarem, a gente vai estar de portas abertas no plantão 24 horas e tem aí as nossas redes sociais, tanto o Instagram como o Facebook, é só o @associaçãoame e o nosso site, que é o www.associaçãoame.ong.br. Nós estamos à disposição de toda a população alagoana e, obviamente, que quando vocês chegarem, a gente vai fazer o acolhimento inicial e a instrução para que possam ter os seus direitos garantidos. Muito obrigada, Júlia, pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá? E olha só, gente, em nota, o médico Felipe Mendonça, né, fez uma informação à imprensa também. Olha, inicialmente, diz a nota, né, nota de esclarecimento. Inicialmente, é importante esclarecer que até a noite de ontem não era de meu conhecimento a denúncia da Associação AME. Ressalto que não há nenhum tipo de laudo pericial ou qualquer evidência que corrobore com a alegação de suposto erro médico de minha parte, tampouco condenação judicial ou ética. Complicações pós-cirúrgicas há anos são descritas pela literatura médica e previstas em termos de consentimento. Sua existência não implica automaticamente na responsabilidade do profissional médico, podendo decorrer de diversos fatores alheios ao ato médico. Desde 2009, realizo cerca de 400 cirurgias plásticas por ano, sendo membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e realizando continuamente cursos de especialização no Brasil e no exterior. Como profissional de saúde, minha prioridade é seguir as normas éticas que regem a profissão, utilizando conhecimento atualizado e me esforçando ao máximo para garantir a saúde e o bem-estar de meus pacientes. Dessa forma, reitero meu compromisso com a prática médica ética, responsável e de alta qualidade. Sigo à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir. Isso é o que diz a nota, então, do médico, né, cirurgião plástico, que está sendo denunciado por essas agora 45 vítimas, mulheres aqui no estado de Alagoas. Júlia, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso estúdio, tá bom? Eu que agradeço por dar voz a tantas mulheres que precisam de vocês bastante para poder serem ouvidas, inclusive pelas autoridades alagoanas. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.